Na carta de Tiago, nós vamos ouvir falar sobre a guarda da língua, no capítulo 3. O versículo 3 do capítulo 3 de Tiago diz assim: Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre nossos membros, e por aí ele vai falando sobre o poder da palavra. Um dos grandes problemas do nosso tempo e de tempos atrás também é o falatório. Nós percebemos que na Bíblia, desde o livro de Provérbios até antes, há uma preocupação em ensinar que a palavra tem poder, que a palavra tem força. Tiago aqui está falando que um incêndio numa floresta começa com um fogo pequeno. Ele está falando que um navio que é tão grande pode ser controlado por um leme e direcionado. Nossa vida vai também em direção do que nós falamos. E o que nós falamos costuma ser o que nós pensamos, o que nós sentimos. A boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos vigiar o que estamos sentindo, fiscalizar os nossos sentimentos. Pessoas que estão cheias de culpa, de revolta, preocupações excessivas, se sentindo cansadas, com pensamentos muito negativos, com algum problema que precisa resolver, estão cheias de ansiedade e têm filhos. É um exemplo que eu vou lembrar aqui agora. Muitas vezes essas pessoas gritam com os filhos. Elas estão com problema, elas estão se sentindo sobrecarregadas e elas gritam com as crianças. Uma criança que é tratada dessa maneira e muitas vezes a pessoa nem volta para corrigir, pedir desculpa para a criança, explicar alguma coisa, essa criança fica com traumas e fica crescendo uma pessoa insegura, com dificuldade de tomar decisões. Muitas vezes é uma pessoa que vai ser autoritária porque vai copiar aquele gesto do adulto, vai ser temerária, vai querer ganhar as coisas colocando medo nas pessoas. Uma série de problemas, porque a criança está sendo tratada com gritos, com gritaria, com nervosismo, com o adulto querendo corrigir da pior maneira possível, com autoritarismo, impondo coisas sem um diálogo. As crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes. Às vezes vão ouvir, pode acontecer, de ouvir colegas lá fora de casa, que falam de um jeito muito agradável e convidando para coisas que são negativas. Mas o jeito de falar convence, porque a pessoa fala uma coisa muito ruim, mas fala de um jeito bom. E dentro de casa, fala uma coisa às vezes para corrigir, até é verdade, mas fala de um jeito muito bruto, muito sério, muito chato para a criança. Fala de um jeito como se estivesse assim, por exemplo, chamando para estudar. Mas eu já falei 1000 vezes que você tem que fazer isso. Por que não chama essa criança e explica o valor do estudo com calma e sem perder a paciência, entendendo o poder das palavras, principalmente das autoridades, das pessoas que têm uma figura de autoridade na vida dessas crianças.
porque hoje eu estou mais preocupada de falar das crianças, porque a gente tem visto nas ruas onde andamos, nos lugares onde vamos, como os pais tratam os filhos, às vezes até mesmo na frente de todas as pessoas, constrangendo, fazendo a pessoa se sentir humilhada. Pais que falam palavras duras demais para um filho que tem uma carga muito mais pesada do que qualquer outra pessoa falando para o filho, porque o filho espera dos pais, desde pequenos, uma segurança básica que precisa ser criada, gerada na infância, para que essa criança cresça forte, cresça saudável emocionalmente também, e cresça confiante, sem ansiedade, sem perfeccionismos, sem culpas. Muitas vezes os pais falam: a culpa é sua. Isso aconteceu porque a culpa é sua. E transfere culpas e coloca culpas nas crianças. Trata uma criança de 5, 6 anos ou menos idade como se fosse um adulto de 40 anos e não sabe tratar com os filhos com brandura, com o jeito da criança, como uma criança merece ser tratada, com todo amor, com todo carinho. Muitas vezes a criança até desenvolve um sentimento de rejeição, dependendo de como é tratada. Mães que não vigiam, pais que não vigiam direito, e as crianças podem ser expostas a roupas sensualizadas e outro tipo de situação. E crianças, a gente ouve falar muito hoje de crianças sofrendo abuso, até mesmo dentro da própria família. E os pais não veem, a mãe não vê, não fica sabendo. E às vezes alguém tenta alertar: não, mas não é isso não. E isso tem acontecido com muita frequência. Então, a gente fica sabendo através de livros, de reportagens e de situações, de relatos de pessoas que contam como foi que elas sofreram algum tipo de abuso de algum nível, seja mais simples ou mais grave. As crianças precisam ser tratadas com brandura, com mansidão, com diálogo, não ficar com gritaria com as crianças. Quando for aconselhar os filhos ou as crianças que a pessoa é responsável por essas crianças, não ficar fazendo chantagem, não ficar criando valores errados através da sua fala, através da sua conversa, evitar certos programas de televisão, de computador, assistir junto para ver o que está passando de mensagem para essa criança. Muitas coisas do mundo culturais não estão de acordo com a vontade de Deus, com o que a Bíblia ensina. Então preciso filtrar o que essa criança está assistindo na internet, na televisão, estar junto, selecionando o tempo todo, vigiando nas brincadeiras. Durante as brincadeiras, as crianças mostram o que elas têm aprendido, o que elas têm refletido sobre a vida. Isso tudo aparece na hora das brincadeiras. Os pais e os responsáveis precisam estar juntos, brincando, vendo o tipo de brincadeira que é saudável, que é construtiva, e usar a criatividade e a imaginação da criança de maneira purificada, de maneira boa. Será que é isso que nós temos visto hoje? Em tantas situações, muitos fazem isso, corrigem, tomam certos cuidados, outros precisam caprichar um pouco mais nesses cuidados. Então, Jesus disse do amor pelas criancinhas e que é preciso ter um coração como de uma criança para entender, para estar respirando
essa atmosfera do céu e para entender a pureza de Deus, a glória de Deus. Sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos vigiar as nossas palavras, principalmente com as crianças, porque tudo que é falado quando se é criança, aquilo marca de uma tal maneira que vai inclinando para direções seguras, boas ou não. Depende de como a criança está convivendo, sendo tratada, do jeito como se fala com elas. Eu tenho percebido muito, com muita constância, a maneira de falar impaciente, irritadiça, e na hora que vai corrigir, corrige com irritação. Mas a quantidade grande de mães e pais fazendo isso com filhos que eles amam, que são preciosidades para eles. Aqui no capítulo 3 de Tiago, no versículo 9, ele vai dizer: com a língua, vamos dizer com a palavra, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce, porque com a língua, com a palavra, uma hora a pessoa está bendizendo a Deus, mas em outro momento está amaldiçoando os homens, feitos à semelhança de Deus. Então não convém que essas coisas sejam assim. Hoje, o assunto da palavra, do poder da palavra, está mais voltado para as crianças, as autoridades, as figuras de autoridade que essa criança está tendo diante dela. Porém, também podemos aplicar para todas as pessoas. Falar com mansidão. Uma pessoa pode aparecer para nós querendo desabafar, querendo falar de um problema que ela está passando. Não adianta ficar julgando: mas você deveria ter feito assim, por que você fez desse jeito, a culpa é sua mesmo, você não deveria, você tinha que ter feito assim. E aí a pessoa no momento não está em condições de pensar nisso, ela está, vamos dizer assim, desesperada de dor emocional. Então é o momento de usar de mansidão para com essa pessoa, de falar para ela do amor de Jesus, da necessidade que ela tem, se for alguma coisa de briga, da necessidade que ela tem de perdoar, falar da necessidade que ela tem de usar de mansidão para com a situação que ela está vivendo, para acalmar. Primeiro é preciso pacificar, é preciso trazer paz antes de qualquer coisa. Se queremos começar a fazer o bem, é preciso começar com alegria, com mansidão, com paciência. Isso é muito importante, porque no meio do autoritarismo, no meio da gritaria, do julgamento, nós não vamos conseguir resultados favoráveis. Não é assim que funciona. Então, o poder da palavra, o poder de construir e o poder também que ela tem de destruir o ânimo da pessoa, destruir a confiança, a autoconfiança, a capacidade criativa, a capacidade de ter resiliência. Com uma palavra nós erguemos uma pessoa.
Se nós estamos cuidando dessa pessoa, ela está sempre desabafando conosco, nós estamos cuidando dessa pessoa. O que então não dizer a respeito dos filhos que dependem dos seus pais, que estão cuidando dos seus filhos? Eles precisam estar ouvindo dos seus pais palavras que edificam, e na hora que os pais precisarem corrigir os filhos, que isso seja feito com sabedoria, sem irritação, sem raiva, sem nenhum tipo de gritaria, de violência e sem sabedoria. Então, tudo começa quando damos o primeiro passo de refletir a respeito das coisas. Precisamos refletir como tem sido o nosso comportamento. Professores trabalham com crianças, com adolescentes. Como tem sido amor nas palavras, um ato de pagar o mal com o bem, porque muitas vezes as crianças apresentam algum tipo de rebeldia ou adolescente. E como se reage a isso? Como se reage a essa atitude negativa? Com mais violência, com mais grosseria, ou com uma correção sábia, uma correção sabendo o poder de autoridade que tem e o uso da palavra, o poder que existe no uso da palavra que edifica. E também sabendo que, se essa palavra for usada de maneira inadequada, está abatendo quem ouve. Então, fica essa reflexão sobre as nossas crianças, os nossos jovens, que tenhamos cada vez mais paciência e sabedoria para lidar com não só filhos conhecidos, próximos, mas com todos que encontrarmos, porque essa geração precisa de muito amor, precisa de referências saudáveis, boas, e a melhor referência que tem é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Jesus, é aprender a caminhar com Jesus. Muitas vezes falam de Jesus para nós, mas ensinam a caminhar com Jesus? Porque nós podemos ter algum tipo de liderança, nós podemos ter algum tipo de autoridade sobre nossas vidas, mas nossa dependência total é de Jesus. Nossa entrega total é para Jesus. Então isso precisa estar claro. É preciso aprender a caminhar com Jesus. E isso se aprende diariamente.